Ultimamente eu tenho tido uma melhora absurda na minha concentração, na minha memória, no meu entendimento das coisas e até no meu nível de energia. Eu tenho ficado muito menos cansado, mesmo fazendo muito mais coisas desde que eu mudei. E foi pensando no porquê disso que eu notei que eu ajustei muita coisa na minha rotina que fez tudo ficar mais fácil, principalmente na minha rotina de estudo, que embora seja a mesma rotina em questão de horário, eu tenho conseguido focar muito mais no que eu tô fazendo. Eu tenho conseguido absorver muito mais tudo aquilo que eu aprendo, apesar do meu TDAH. Resumindo, eu tenho me esforçado muito menos e aprendido muito mais. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu estudo e quais foram essas mudanças muito simples que eu fiz, mas que fizeram toda a diferença no meu dia a dia. E a primeira mudança que eu fiz foi modular o meu ambiente com músicas. Pois é, coisa que eu já tinha tentado fazer antes, mas não tinha funcionado para mim, porque as músicas me distraíam demais. Só que o problema em si não era ouvir músicas durante o meu estudo, mas sim ouvir a música errada. E é aqui que entra o meu queridíssimo Lo-Fi, pois é, que inclusive eu não conhecia. Eu sempre fui de ouvir músicas mais instrumentais, eu gosto bastante de músicas que tem só o instrumento, sem ser a música cantada, mas eu não conhecia o estilo do Lo-Fi, músicas naquela frequência. E impressionantemente, isso tem ajudado demais com o meu TDAH. Me concentrar sempre foi um grande problema na minha vida, porque absolutamente tudo à minha volta me distrai. Se um cachorro late lá na rua, mesmo com tudo fechado, e eu escuto a mínima coisa que seja, isso chama minha atenção, que é um inferno porque eu vivo com um ruído muito grande na minha cabeça o tempo todo. E o Lo-Fi, ele tem meio que substituído esse ruído pelo próprio som, mas ao invés de me distrair, ele tem jogado a minha atenção para aquilo que eu tenho que fazer, naquilo que eu tô fazendo. Quem não tem TDAH deve achar isso muito doideira. E detalhe, quando eu tô estudando, eu não uso fone de ouvido, tá? Eu uso fone de ouvido o dia todo pra tudo, mas quando eu tô estudando, não. Eu ligo o Lo-Fi e deixo tocando no som natural do computador mesmo. Segunda mudança que eu fiz, e essa sim já tem um pouco mais de tempo, que é ouvir absolutamente tudo que tem a ver com informação, com aprendizado na velocidade 2x. Podcasts, audiolivros, cursos, tutoriais, tudo isso eu escuto na velocidade 2x. E isso tem sido muito game changer para mim. Por quê? E isso vai parecer muito contraintuitivo, mas quando você está ouvindo tudo acelerado, você fica muito mais atento naquilo, você fica muito mais alerta. É como se você estivesse dirigindo mais rápido aí na estrada. A sua atenção está 100% ali, você fica muito mais presente. E foi depois que eu comecei a ouvir tudo no 2x que eu percebi o porquê que eu não conseguia prestar atenção nas aulas na época do colégio e na época da faculdade. Porque era tudo muito monótono, muito chato para mim. Um professor falando mole na minha frente e um ambiente cheio de gente com um ruído gigantesco. É claro que não ia funcionar, eu não sou igual a todo mundo. E esse dinamismo de você ouvir tudo acelerado te mantém ali, te mantém muito mais atento a tudo que está sendo dito. Você não fica moscando. E foi aí que eu também percebi que alguns conteúdos, alguns materiais que eu consumia e que não funcionavam para mim, poderiam funcionar nesse formato. Como assim, Arthur? Vamos lá. Eu sou um cara de livros físicos. Eu não gosto muito de e-books. Eu só leio e-books de livros em inglês que não tem aqui no Brasil ainda. E também por uma questão de custo, porque importar esses livros para o Brasil com dólar lá em cima, né? Mas temos livros que, embora sejam livros muito bons, quando você vai pegar para ler o livro físico, é muito difícil você não dormir, porque são livros muito chatos. E o melhor exemplo de todos, na minha opinião, é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é um baita de um livro excelente, o cara ganhou o prêmio Nobel, mas vamos ser sinceros, o livro em si é muito chato, ele poderia facilmente ter metade do tamanho que tem. Mas depois de pensar isso, eu comprei o audiolivro e comecei a escutar ele na velocidade 2x e olha só, funcionou demais, ele fluiu muito bem. Ainda acho que poderia ter metade do tamanho, né? Mas... E só de mudar esse formato, o meu entendimento, o meu aproveitamento passou a ser infinitamente maior. Mas onde que eu coloco tudo isso? Porque quem não anota, esquece. E no meu dia a dia eu só uso 2 aplicativos de estudo, tá? Menos é mais. Eu uso o Notion e o Miro. O Notion eu uso
para basicamente tudo. Tudo que está na minha cabeça eu coloco ali, eu tenho a minha organização certa ali, mas basicamente é onde eu jogo tudo que está na minha cabeça, qualquer informação que eu acho que venha a ser relevante, qualquer insight que eu tenho, tá lá. Já o Miro é exclusivamente para coisas relacionadas ao mercado. Então, gráficos que eu tiro print, análises, relatórios, artigos, trechos importantes, notícias, eu tiro print de tudo, deixo as minhas notas e coloco tudo lá. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Como que eu uso o Notion e o Miro? Vamos começar aqui pelo meu Notion. Vou dar uma passada bem rápida, tá? Até porque não tem tanta coisa assim para mostrar e eu tento deixar tudo o mais simples possível. Então, como vocês veem, eu tenho basicamente duas databases para o meu Notion. A primeira é em relação à minha criação de conteúdo de forma geral, a parte de vídeos. Então, aqui é onde eu coloco os roteiros dos meus vídeos no YouTube, para o Instagram, alguma ideia de Reels que eu tenho aí, eu roteirizo tudo, as ideias que eu tenho de forma geral, ideias que eu tenho para thumbs, ideias de takes que eu vou gravar, ideias de elementos de vídeo, as métricas aqui do meu canal no YouTube, beleza? As ideias geral, basicamente, cada uma dessas aqui são ideias para vídeos, tá? Então, por exemplo, do último vídeo aqui do canal, aí eu clico aqui e eu basicamente escrevo o que vem na minha cabeça, os insights que eu tenho. No caso, foi um vídeo falando de 3 livros, eu vou jogando aqui tudo que tá na minha cabeça na hora da leitura desses livros, tá? Que pode vir pro vídeo. E depois eu passo para a parte de roteiro, onde aí sim eu roteirizo tudo e coloco no formato que vocês assistem. E aqui, a parte do meu segundo cérebro. E aqui ele tá um pouco vazio ainda, porque eu comecei a usar isso há pouquíssimo tempo. Eu ainda não tive tempo de transcrever as fontes que eu usava antes. Por exemplo, tudo que tá aqui no meu caderninho, tudo que tá no meu bloco de notas, tudo que tá no Miro que eu usava antes, tá? Então, por enquanto, só tem alguns insights aqui. As ideias dos livros que eu acho relevante, eu vou jogando aqui. Isso daqui é tão relevante para mim, o segundo cérebro, esse método, que eu vou fazer um vídeo exclusivo falando sobre isso daqui, porque realmente isso é muito, muito útil. Por enquanto tá um pouco vazio, porque eu ainda não tive tempo de organizar, tá? Deixo aqui algumas reflexões que eu tenho de ideias que vêm na minha cabeça. Basicamente, eu vou pirando em cima disso daqui e também vou deixando em cores diferentes aquilo que eu quero destacar, aquilo que pode vir a ser algum post aí, o que pode entrar em algum vídeo e coisas do tipo, tá? Então, por enquanto, tá aqui só os insights que eu tenho em geral, os insights que eu tenho lendo os livros. Então, aqui os insights que eu tive relendo o livro Grit, o Maestria, que são os livros do vídeo que eu fiz, o Daily Stoic, que é o meu livro de cabeceira, o meu livro de todo dia aí, e só anotei esse insight aqui que foi o que me chamou a atenção aí nas últimas páginas, tá? Então, eu vou lapidar um pouco isso daqui, mas essa ideia do segundo cérebro é muito, muito game changer e eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso. E passando pro Miro, como eu disse, é onde eu deixo tudo relacionado a mercado. Então, aqui tem tudo relacionado ao mercado americano, ao mercado de real estate, ao mercado de commodities, o mercado europeu, brasileiro. Então, eu vou tirando print de tudo que chama minha atenção e vou também tomando nota aquilo que tá na minha cabeça na hora que eu vejo tal assunto. Deixo marcado o que eu acho relevante, faço aqui as minhas análises, puxo seta para cá, puxo seta para lá, para ir cruzando todas essas informações e aí sim construir o meu racional, as minhas análises, que aí sim eu venho e trago aqui para o canal e também para fazer as minhas próprias movimentações, tá? Então, basicamente, é onde eu tiro o print de tudo, consolido todas as minhas informações, tá? Aqui, alguns indicadores, alguns dados de algumas empresas, deixo também as cartas de gestor que eu tô sempre lendo aí, faço aqui as minhas análises, deixo também os relatórios dos grandes bancos, por exemplo, esse daqui, que é o relatório macro do Goldman Sachs, tá? Um dos maiores bancos do mundo aí, um baita de um relatório. Então eu deixo aqui basicamente todos os meus estudos relacionados ao mercado. E como dá pra ver, não é nada demais, eu tento deixar tudo o mais simples possível, o mais intuitivo possível, justamente para isso não causar nenhum tipo de cansaço mental. Eu junto todas essas informações para construir o meu racional de dia a dia. Eu basicamente passei a terceirizar para esses aplicativos 100% do que está na minha cabeça. Se eu tenho alguma ideia, algum insight, eu anoto na hora. Se eu penso em alguma movimentação X, eu anoto na hora. Se eu vejo alguma notícia relevante, se eu leio, se eu escuto alguma coisa que chama a minha atenção, eu anoto. Eu passei a colocar nesses aplicativos tudo o que eu penso, tudo mesmo, até coisas que não parecem tão relevantes. E quando eu revisito tudo, já
tá tudo ali. Coisas que eu já tinha esquecido, coisas importantes que eu pensava que não iria esquecer, mas acabei esquecendo e tá tudo registrado ali. É impressionante o quanto que a gente pensa que não vai esquecer alguma coisa só porque é muito relevante, porque é uma boa ideia, mas sim, você esquece. E quando você revisita e você vê tudo aquilo ali, que aí sim você vê o quanto você perde coisas no dia a dia só por não ter anotado. E quando você coloca isso no papel, no meu caso eu coloco no meu segundo cérebro, você tira aquilo da sua cabeça, você simplesmente apaga. Você não fica com aquela preocupação de não posso esquecer disso. E é um absurdo o quanto que isso te deixa mais leve, o quanto de energia que você deixa de gastar. Você lembrar de coisas exige muita energia do seu cérebro. E quando você terceiriza essa função para aplicativos que têm uma memória perfeita, você não se preocupa com isso. A sua economia de energia é gigante e é impressionante o quanto que isso te deixa mais leve, o quanto que você passa a raciocinar melhor, o quanto que você passa a ficar mais tranquilo, o quanto que você passa a fazer links que você não faria, o quanto que você passa a cruzar informações relevantes e criar coisas novas que você não conseguia fazer antes. E o mesmo se aplica para sua agenda. Quando você coloca na sua agenda coisas do dia a dia, coisas pequenas que não seriam tão relevantes assim, que é uma coisa que eu não fazia. Eu só colocava na minha agenda coisas que eu considerava muito importantes, que era basicamente o meu tempo de mercado, as minhas análises quando saía alguma coisa que eu precisaria fazer, o meu tempo de edição, o meu tempo de roteirização, o tempo que eu ia ter que montar thumb, alguma call que eu ia ter no dia, alguma reunião. Então eu só colocava coisas basicamente relacionadas a trabalho, coisas importantes. Mas quando eu passei a colocar coisas do dia a dia, coisas que a gente faz todos os dias, é impressionante o quanto que ficou tudo mais fácil também. Eu passei a colocar as minhas pausas, o meu tempo de leitura, que eu não tinha um tempo em específico para fazer aquilo. Eu lia todo dia, mas eu lia meio que jogado ali a hora que dava, e eu passei a deixar uma hora para isso. Eu passei a colocar a minha hora de almoço, a hora que eu vou para academia, a hora que eu passeio com o Stark. E só de colocar essas coisas pequenas do dia a dia na sua agenda, você já fica mais pontual, você segue aquilo mais certinho, ao mesmo tempo que isso economiza a energia de você ficar pensando o que você tem que fazer, e também acaba automatizando mais esses horários mais fechados. Então, como vocês podem ver, eu não fiz absolutamente nada demais, eu basicamente ajustei pequenas coisas na minha rotina, mas que fizeram toda a diferença. Coisas muito básicas e muito simples e que qualquer pessoa pode fazer ainda hoje, agora. Ouvir músicas que me ajudam a focar, no meu caso, o lo-fi, ouvir conteúdos na velocidade 2x, mudar o formato de alguns conteúdos que não estão funcionando para mim, anotar absolutamente tudo e colocar coisas do dia a dia, coisas básicas na minha agenda. Mas, e eu preciso falar isso aqui, que nada me fez aprender mais do que gravar vídeos aqui pro canal, porque isso me faz praticar, e olha só, é o caminho da maestria que eu já falei nesse vídeo. Eu sou de opinião que absolutamente todo mundo deveria ter um canal no YouTube, assim como todo mundo tem um perfil no Instagram. O YouTube paga em dólar e paga bem. Mas esse nem é o principal ponto do YouTube, mas sim a visibilidade qualificada que o YouTube te traz. E isso por si só já é excelente para sua carreira, independente de qual ela seja. O YouTube é a melhor vitrine do mundo. Recomendo demais que você assista esse vídeo aqui, que eu falei sobre o YouTube, sobre a minha experiência nesses 2 anos que eu tô aqui, porque eu realmente acredito, dica de um amigo, que você tem que começar a postar vídeos pro YouTube o mais rápido possível.